Tem Vossa Excelência a palavra. Senador Waldir Raupp, presidente e líder do PMDB, satisfação enorme, Vossa Excelência presidindo e eu usando a tribuna. E como domingo é 8 de março, Dia das Mulheres, senadora Ana Amélia, eu vou falar hoje sobre 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, já que hoje é sexta, é o último dia útil antes de 8 de março. Mas mesmo, senhor presidente, antes de iniciar essa fala sobre o Dia Internacional das Mulheres, que vai ser nesse domingo, eu quero demonstrar a minha alegria, a minha satisfação. Nós que procuramos tanto uma pauta positiva, conversa na senadora Ana Amélia, confesso aqui que numa entrevista à Rádio Guaíba, um dia da semana aqui, me perguntaram, mas me fale de uma pauta positiva no Congresso. Sabe o que eu respondi? Não faz isso comigo, porque não tem nada de pauta positiva. Graças a Deus, estamos discutindo a reforma eleitoral com os entraves, mas ele falava de uma pauta positiva que nós estávamos caminhando e que estava votando. Eu disse, olha, não tem nada praticamente votando, há uma certa paralisia, infelizmente, nesse momento. E o que aconteceu ontem na Câmara, quero cumprimentar os deputados e deputadas que aprovaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma luta de mais de 20 anos. Eu fui o que apresentou o Estatuto, mas foi construído pela sociedade. E a Mara Gabrilli, quero aqui render minhas homenagens a ela, do PSDB. Mas eu sempre digo que quando a causa é boa, eu não quero saber qual é o partido, se é o PSB, se é o PSB, se é o DEM, se é o PT, se é o PP, importa que a causa é boa. E a Mara Gabrilli, que vocês conhecem muito bem, ambos conhecem, ela é uma cadeirante, diz que o discurso dela na Câmara ontem botou todos os deputados de pé aplaudindo e aprovou o Estatuto que estava encalhado lá. Nós tínhamos aprovado aqui no Senado já, questão de 6, 7 anos, e lá não andava. Aí ela pegou, me ligou depois da aprovação, no meio da noite chorando, porque ela vive o problema. Nós somos agentes do processo e tal, mas eu queria então, num primeiro momento, senadora Ana Amélia, já vou dar uma parte para a senhora, porque eu acho que merece um comentário. Nesse dia que eu vou usar a tribuna, estou usando para falar de 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, eu quero fazer a primeira homenagem a Mara Gabrilli, uma cadeirante, uma pessoa com deficiência, pelo relatório feito e aprovado ontem e vem agora para o Senado. Eu tenho certeza que o Senado vai aprovar também com rapidez. E aí, claro, nós poderemos, num pronunciamento no momento adequado, homenagear todos aqueles que participaram, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Pastor que foi ministro, trabalho brilhante da Secretaria de Direitos Humanos, participou sempre desse debate, com a Maria do Rosário, com a Adeli Salvati, ambas ministras dessa área. Enfim, todos os partidos participaram. Todos. Não teve um partido que não deixou de dar a sua contribuição. Senadora Ana Amélia, antes que eu entre no outro assunto, eu gostaria de receber a Eu parte. queria apenas endossar e apoiar Vossa Excelência. A Mara Gabrilli, claro, ela vive o drama da deficiência, ela tem graves dificuldades de mobilidade, é cadeirante, e ela tem tido nesse universo, que é muito expressivo em nosso país, uma atuação destacada e exemplar. 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E eu queria também dizer, senador Paulo Paim, que todo o empenho dela, ela também tem recebido lá na Câmara dos Deputados. Eu acompanho a questão relacionada a doenças raras, que é outro tema, e aí eu também registro a atuação do nosso colega, agora senador Romário, que assumiu essa semana a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pelo seu envolvimento, que também tem, digamos, vive na família. Ajudou, inclusive, na redação final do Estatuto. É por isso que eu faço questão, porque nós temos que valorizar o trabalho de parlamentares. Como disse Vossa Excelência, não importa o partido, importa a causa que abraçam. E é muito importante que tenham esse comprometimento. Então, penso também que os ganhos, não só com a questão que alcança homens e mulheres, mas por ter sido uma mulher, a Mara, a autora e a responsável pela relatoria desta matéria tão relevante, que beneficia os deficientes em nosso país. Também ontem nós aprovamos aqui uma matéria que veio da Câmara, que dá a homens e mulheres o direito para o registro dos filhos.
Quer dizer, a mulher pode ir no cartório e registrar o filho. A nossa legislação precisa com maior agilidade e a casa está cumprindo. Então, quando Vossa Excelência fala das boas notícias, eu penso que essas são. A própria Câmara também votou a questão do feminicídio, que é um agravamento das penas, quando, no caso do assassinato de mulheres, já tivemos avanço com a Lei Maria da Penha, iniciativa da Casa, do Congresso Nacional, com a participação não só de mulheres, mas do envolvimento dos nossos líderes dos partidos políticos e também do comando da Câmara dos Deputados e aqui do Senado Federal. Eu penso que essas são conquistas importantes. Muito mais temos que avançar. Por exemplo, no protagonismo das mulheres na área política, que ainda é pequena. A maior queixa, as mulheres não têm participação no fundo partidário, não é uma definição percentual, quer dizer, tem 30% na nominata. Mas isso não é tudo. Ela não pode fazer uma campanha, ela não pode se dedicar a uma campanha se ela não tiver as condições hoje dadas no conjunto dos candidatos dos partidos políticos. Então, eu acho que é um passo a passo. E já se avançou, mas temos que avançar ainda muito mais. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela homenagem às mulheres. Aqui, que falo em nome das colegas mulheres senadoras, e Vossa Excelência, então, sempre antenado e sintonizado com a pauta do dia, senador Paulo Paim. Muito obrigada. Eu informo já a Casa que segunda-feira eu farei um pronunciamento específico sobre essa questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhecendo todos os atores, desde Flávio Arnes, o primeiro relator, desde Celso Russomano, o segundo relator, Maia Gabrilha, a terceira relatora, quantas reuniões, quantos seminários, foi praticamente 20 anos desse debate que agora a gente vê se tornar realidade. Eu vou, então, entrar, senhor presidente, no meu pronunciamento sobre domingo, agora, o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Senhor presidente, as datas oficiais tendem a assumir, ao longo dos anos, um caráter mais que burocrático. Se formos brindados com um feriado, encostado de preferência num final de semana, então o evento passa quase despercebido. Previsão e repetição. Em diversas facetas da vida social, muitas vezes caem de forma automática na indiferença coletiva. Assim, em muitas ocasiões, apenas aquelas pessoas e grupos diretamente vinculados ao fato empenham-se em celebrar determinada data e que hoje, em estrita medida, não chega a ser muito difícil. Com as redes sociais, como Facebook, Twitter, WhatsApp e outros, diversos círculos são acionados, mobilizados, proporcionando assim uma alegria instantânea e um trabalho até coletivo a nível nacional e internacional. Isso ocorre, por norma, em âmbitos centrais reduzidos e de raio relativamente limitado, apesar da grandeza das redes. Em boa parte dos casos, é lamentável que tudo fique, então, restrito a uma escala pequena, quando se lembra uma data importante, uma vez que não consegue levar mensagens relevantes para a vida coletiva e permanente de cada homem e de cada mulher, atingindo, assim, segmentos mais amplos e expressivos da população, como gostaríamos. Dessa forma, assinala-se a passagem de inúmeras datas significativas, de caráter cívico, religioso, cultural, socioeconômico, inclusive sindical, e etc. De forma a qual, senhor presidente, seria aqui previsível, sem impactar a sociedade e gerar mudanças substantivas de percepções e atitudes, se nós aprofundássemos efetivamente o debate do porquê dessas datas. Como norma, não creio que os eventos, especialmente aqueles centrais para o avanço do processo civilizatório, devam ser banalizados e naturalizados nesse nível. Tudo porque nessa linha logo se transformam em algo pouco instigante e mobilizador, com prejuízo, com certeza, para aquele grupo que atua nessa área.
Felizmente, e por razões sempre superlativas, não é o caso da homenagem que fizemos hoje. Não é o caso do Dia Internacional da Mulher, ou simplesmente Dia da Mulher, 8 de março, observado em escala global pelos países membros da Organização das Nações Unidas. Como sabemos, a ONU começou a celebrar a data lá em 1975, ou seja, há 40 anos. Logo a seguir, em 1977, a Assembleia Geral da organização adotou resolução fixando 8 de março, Dia das Nações Unidas pelo Direito da Mulher e pela Paz Internacional. Na verdade, trata-se de uma data, senhor presidente Jorge Viana, singular, que mobiliza, que estimula, que faz que haja uma reflexão ampla por meio de múltiplos eventos de grande visibilidade e repercussão no mundo. Eventos que envolvem centenas de milhões de pessoas de distintas etnias, quer seja na África, na Ásia, na Europa, aqui na América, enfim, no mundo, em todo o planeta. Embora ainda estejamos claramente distantes de um cotidiano legal, social, cultural e econômico que garanta a homens e mulheres a igualdade de oportunidade e reconhecimento coletivo de maneira objetiva e não apenas retórica, penso que, apesar de tudo, estamos avançando. Estamos avançando gradualmente nas últimas décadas, como temos hoje já em diversos países do mundo, uma mulher como presidenta, e vou me localizar no caso nosso aqui do Brasil, que é a presidenta Dilma Rousseff, que conheci há mais de 30 anos atrás. Contudo, senhor presidente, recebemos diariamente notícias dos mais diversos países acerca das tremendas distorções, das discriminações e dos mais odiosos crimes cometidos contra as mulheres em todo o mundo, em especial em escala nada contida, aqui mesmo no Brasil, que apesar da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher continua avançando. E me lembro aqui de propostas da nossa querida senadora Gleisi Hoffmann, que aumenta as penas da Lei Maria da Penha para aqueles que agridem as mulheres. Senhor presidente, temos assim bem evidentes, e não apenas episódicas, mas regulares violações com inexplicáveis retrocessos e desacelerações em cada um dos distintos âmbitos que compreendem a efetiva institucionalização e observância da igualdade de gênero. É uma realidade triste para o Brasil e para o mundo, mas sobretudo para a própria humanidade, nós que falamos tanto em direitos humanos. Os impasses e as agressões que se sucedem em bases cotidianas contra mulheres são uma verdadeira desonra, uma covardia que deixa a todos nós perplexos, constrangidos e indignados. Felizmente, senhoras e senhores senadores, por detrás da sonhadora, tradicional e cultivada imagem do brasileiro cordial, existe um cotidiano, infelizmente, um cotidiano público selvagem que resulta em mais de 55 mil assassinatos de homens e mulheres nas ruas do país, conforme o último censo. Por detrás dessa imagem idealizada de brasileiro cordial, existe, e não dá para negar, a violência doméstica, que destrói lares e compromete o futuro de milhões de crianças e adolescentes, expondo à agressão e ao desrespeito à mulher desde a mais tenra idade. Por detrás da tradicional imagem de brasileiro cordial, existe sim a discriminação intensa da mulher no mercado de trabalho. Ninguém tem dúvidas que a mulher ganha um salário menor que o homem na mesma atividade. No mercado de trabalho, do chão de fábrica aos gabinetes mais luxuosos da Avenida Paulista, da escola de bairro à universidade, do botequim ao restaurante
mais refinado, a mulher sempre recebe um salário menor, a não ser poucas exceções. Vejamos alguns dados dessa realidade, reunidos e consolidados por pesquisadores sociais, profissionais do mercado, veículos de comunicação e instituições respeitáveis e respeitadas, repito. O Censo do Ensino Superior de 2013, divulgado no segundo semestre do ano passado, mostra que as mulheres detêm a maioria dos ingressos nos cursos de graduação, ocupando 50,5% das vagas das faculdades e universidades brasileiras. E isto em uma linha ascendente, já que no ano anterior a participação feminina estava em 55%, agora está em 55,5%. De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, há equilíbrio dos dois gêneros na produção científica em números absolutos. Na iniciação científica, as mulheres têm presença marcante e respondem por 60% da ocupação das bolsas. Contudo, ao longo da carreira acadêmica, a participação feminina tende a ser reduzida, chegando-se ao ponto em que somente 1/4 dos chefes de laboratórios de pesquisa científica no Brasil é composto por pesquisadores do sexo feminino. Aí, quando chega na hora de ocupar postos importantes, ela fica, nesse caso aqui, com somente 1/4 desses espaços. A professora Ildete Araújo, da Universidade Federal Fluminense, e ex-integrante da Secretaria de Políticas da Mulher e da Presidente da República, parece resumir em uma frase curta e contundente a situação de gênero da ciência entre nós. Diz ela, a ciência é branca e é masculina. A ciência é branca e é masculina. Matéria publicada pelo jornal O Globo, no final do mês passado, em fevereiro mais precisamente, mostra que, em média, os homens ganham mais que as mulheres em praticamente todas as atividades. Ainda bem que aqui no parlamento é igual, né? Embora as mulheres só são menos que 10%, mas apenas o salário é igual. Entre 40 ocupações com salário comparados, por jornada de 40 horas semanais, no ano de 2013, em apenas 2 atividades, somente em 2 atividades, as mulheres ganham um pouco mais do que o homem ou empatam, somente em 2 atividades. A situação salarial privilegiada dos homens, segundo o levantamento, ocorre em profissões de nível superior, como medicina, direito, magistério superior, e também naquelas atividades que prevalece tradicionalmente a participação feminina, como costureira, auxiliar de enfermagem e recepcionista. Mesmo aí, o homem ganha um salário maior. Registro, senhoras e senhores, senadores, que fui relator aqui na Casa, e até hoje não entendi por que a Casa não aprovou. A gente fala tanto em Semana da Mulher, de homenagem para a mulher, mas não aprova. E vou explicar, senador. Projetinho singelo, não é meu o projeto. O projeto é do deputado Marçal Filho. Me refiro que fui relator ao PLC 130 de 2011, de autoria do deputado Marçal Filho, que estabelece somente o seguinte: mulher e homem, na mesma atividade, tem que ter o mesmo salário. Tem que ter o mesmo salário na mesma atividade. Só diz isso. Pois bem, fiz o relatório nas comissões, chegou aqui no plenário, e eu até repito a vez essa frase, quando eu vejo o projeto foi remetido para a Comissão de Infraestrutura. O que tem que ver infraestrutura com análise? Se fosse para cá e fosse para ações sociais, direitos humanos, até eu entenderia. Enfim, a minha relatoria nessa casa, dei o parecer favorável e aprovado por unanimidade ainda em março de 2012. Então, há praticamente 1 ano ele está engavetado. Não sei que força oculta é essa, que todo mundo defende que mulheres e homens têm que ter o mesmo direito. Mas na UH não voto. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, senhor presidente. É um projetinho simples, só diz isso. E isso, inclusive, está no texto da Constituição já. Só que a gente regulamenta, mas conforme lei, nós regulamentamos a lei. Não fui eu, foi o deputado Marçal Filho. Eu não sei nem o partido dele, mas também não me interessa. Me interessa que era um belo projeto. E eu aprovei exatamente como veio da Câmara. Senhor presidente, diante de um quadro desses, aliado ainda à pequena participação feminina na política, o Brasil
acabou por recuar 9 posições no levantamento de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial 2014. Caímos da posição de número 62 para número 71, em um total de 142 países analisados. Eles avançaram com a mulher participando mais da política, e no Brasil, nessa comparação, nós regredimos. Estamos exatamente na média, o que absolutamente não significa nenhuma virtude entre a Islândia, por mais igualitário do mundo, e o Iêmen, considerado o mais desigual. Ficamos aí nessa faixa. Ainda segundo pesquisa, o Brasil chega ao absurdo da situação em ensino superior médio, com 69% do corpo docente integrado por mulheres, mas com os homens, mesmo no corpo docente, percebendo em média 12% a mais para as mesmas tarefas. Seja reitor, seja professor, seja mestre, com o mesmo grau de escolaridade, de conhecimento, de graduação, ainda assim mesmo, a mulher ganha 12% a menos. A OIT, e vou passar em seguida para Vossa Excelência, senador, a OIT, depois de pesquisar 1.200 empresas de 39 países, representadas ali todas as regiões do mundo, concluiu que, no ritmo atual, seriam necessários entre 1 e 2 séculos, dados da OIT, não é do país, não é do DIESE, não é do DIAP, não são das centrais. Seriam necessários entre 1 e 2 séculos para que seja alcançada a igualdade de gênero nos mais altos cargos das grandes corporações a nível do planeta. Por favor, senador. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu queria manifestar a minha alegria, a minha satisfação pelo pronunciamento de Vossa Excelência, quando procura chamar a atenção para a política de gênero do nosso país e o enorme preconceito que as mulheres ainda enfrentam, sobretudo no que diz respeito aos vencimentos salariais para o exercício de mesmos cargos, das mesmas funções, das mesmas atividades. Eu quero lembrar que essa não é a situação só do Brasil, é uma situação mundial. Recentemente, quando da entrega do Oscar, a atriz que foi premiada com o prêmio de atriz coadjuvante, ela fez uma contundente denúncia da discriminação que as atrizes, as mulheres atrizes, recebiam nos vencimentos de salários na uma das mais poderosas indústrias do mundo, que é a indústria cinematográfica. Aqui no Brasil também é importante, eu tive a oportunidade de me pronunciar essa semana sobre esse tema, que essa discrepância entre os vencimentos de salários entre homens e mulheres não se explica em função do desenvolvimento do Estado, porque o presidente desta sessão, o senador Jorge Viana, que é do Acre, é no Acre que está a menor discrepância entre salários de homens e mulheres. E o Acre não é o estado mais rico da federação. É o 21º no ranking do IDH. E o estado de Santa Catarina, que é o 3º no ranking do IDH, é quem ostenta a maior diferença entre salários de homens e mulheres no Brasil. Portanto, eu queria lhe parabenizar nesse pronunciamento por ocasião do transcurso do Dia Internacional da Mulher, quando Vossa Excelência ocupa a tribuna do Senado para reclamar e reivindicar a atenção desta Casa e do Congresso Nacional para que a gente possa juntar esforços na implementação de políticas de gêneros que possa valorizar a participação da mulher na nossa sociedade. Tudo bem, senador. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi ministro e mostrou aqui de improviso que efetivamente conhece essa realidade, estuda o problema e com certeza vai estar nesse time aqui que quer construir apenas uma política de igualdade, direitos iguais para negros, brancos, homem ou mulher, enfim, que todos tenham os mesmos direitos. Mas cumprimento a Vossa Excelência. Senhor presidente, avançando no meu pronunciamento aqui, eu queria lembrar que países latino-americanos, como o Brasil e o México, por exemplo, integram o grupo onde as mulheres conquistaram entre 5% a 10% dos assentos nas diretorias. Situação menos favorável, conforme a pesquisa, do que o Chile, do que a Índia, que o Japão, que a Rússia. Nações onde a presença feminina na direção de grandes empresas é diferenciada.
também não é nada além, fica praticamente no mesmo patamar. Aqui, na verdade, faz uma crítica também a esses países. Nós estamos na média desses países, que são os países mais atrasados em matéria de desenvolvimento das mulheres. Todos esses dados, entre tantos outros, que poderiam ser trazidos a esse plenário nessa manhã, mostram a todos nós que, para atingirmos a igualdade de gênero, ainda devemos trilhar com extensa firmeza e determinação um longo e árduo caminho que coloque o Brasil nos trilhos da igualdade, da liberdade e da justiça. Sem deixar de lembrar os avanços até aqui conseguidos, precisamos ser realistas. A tão almejada paridade social, cultural e econômica entre homens e mulheres permanece ainda distante. Mas, senhor presidente, uma boa evidência de que alguns passos nós demos, progressos concretos, para que não nos deixemos abater só pelo pessimismo. Eu quero dizer, senador, que eu sou sempre ainda um otimista. Eu sempre acho que podemos, apesar do quadro, às vezes negativo, que podemos avançar. Que não se confunde com o indispensável realismo, mas que pode ativar e sustentar um otimismo sensato e equilibrado. Aqui podemos lembrar das eleições presidenciais no Brasil, e repito, como é o caso da presidenta Dilma. Claro que são fatos raros. Deve ser umas 4 ou 5 mulheres em todo o mundo. São raros os países que tiveram a possibilidade de registrar uma sucessão presidencial por meio do voto direto de todo o seu povo, com 3 mulheres disputando a posição política mais importante da nação, como foi o caso nosso último. No ano passado, como todos recordamos, tivemos nada menos que 3 mulheres. Dilma Rousseff, sagrada nas urnas em todo o país como o segundo foi consagrado ela o segundo mandato, Marina Silva, seu partido, permita que eu lembre, PSB, e Luciana Genro, concorrente ao presidente da República, que é lá do meu Rio Grande do Sul, filha do ex-governador Tasso Genro. Faço uma referência ao ex-senador Aníbal Diniz, senador Jorge Viana. Vossa Excelência muito tolerante comigo e eu com Vossa Excelência, e nessa sexta-feira nós vamos desenvolver um pouquinho a mais, mas já estou indo para os finalmente. Faço uma referência aqui ao ex-senador do Acre, Aníbal Diniz, do PT. Tenho a honra de relatar um projeto de autoria desse senador, o PLS 132 de 2014, que destina uma das vagas para as mulheres nas eleições de que houver renovação de 2/3 nas cadeiras do Senado. Senadora Ana Amélia, nós que coincide a nossa período eleitoral, Vossa Excelência aprovado aqui, já sai um passo na frente desse senador, que uma vaga tem que ser das mulheres. Te cuida. Essa proposta, senador, é a realidade, mas estou que ser coerente com aquilo que eu estou relatando, né? Essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente, menos de 15% das vagas do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. As mulheres hoje representam 51% da população e é um absurdo a exigência legal de apenas 30% de candidaturas femininas nas eleições para cargos proporcionais, como deputado federal, estadual e vereadores, mas não tem uma regra mais clara na questão do Senado. Esse é o objetivo do senador Aníbal Diniz. O Brasil, em relação aos outros países do mundo, está lá embaixo na participação das mulheres na vida política. Para uma nação que, durante quase todo o século XX, manteve-se notadamente conservadora, abalada por seguidas rupturas institucionais, golpes militares, e que retomou a democracia há menos de 3 décadas, é um feito importante e positivo lembrarmos de novo que temos uma mulher na presidência da República. Na realidade, um feito que haverá de se multiplicar, espero eu, ao longo das nossas vidas. Senhor presidente, ao celebrarmos o transcurso desse dia tão importante, o Dia Internacional da Mulher, no ano de 2015, temos a oportunidade, todos e cada um de nós, e representantes populares no Parlamento, de refletir, adotar atitudes e incentivar práticas que permitam a igualdade de gênero para a construção cotidiana de um Brasil melhor e menos desigual. Parabéns hoje e sempre às mulheres brasileiras, às mulheres do mundo. Além de cultivar o passado, projetaram
projetam elas o futuro. Cada uma de vocês tece e compõe a melhor parte do cotidiano de todos nós. Registro para encerrar, senhor presidente, a última folhinha aqui. Registro que na quarta-feira, dia 11, às 11 horas, essa casa aqui vai estar realizando mais uma sessão solene destinada a lembrar, festejar o Dia Internacional da Mulher e agraciar as vencedoras da 14ª premiação do diploma Mulher Cidadã, Berta Luz. São elas as homenageadas dessa quarta-feira: Carmen Lúcia Antunes Rocha, Clara Maria de Oliveira Araújo, Cleusa Maria Oliveira, Ivanilda Pinheiro Saluci, Maria Elizabeth Guimarães, Teixeira Rocha, Mari Garcia Castro e Débora Martins Bonafé dos Santos, em memória. Senhor presidente, vida longa às mulheres no Brasil e no mundo. E só concluo aproveitando ao senador que estiver em Brasília, já é um outro assunto, que segunda-feira pela manhã vamos ter na Comissão de Direito Humano, 9 horas, um debate sobre a situação dos caminhoneiros no Brasil. Pegando toda a realidade, encontros, desencontros, e eles sairão daqui e no outro dia vão ter um encontro com o governo, coordenado ali, aquela equipe, pelo ministro Miguel Rosseto, para que se faça ali o que eu chamo a concertação definitiva do grande entendimento para que o caminhoneiro não perca mais com o frete. E eu repito aquela frase que eu ouvi de um deles: caminhão parado é prejuízo, caminhão andando é prejuízo redobrado. É o que eles me disseram. Então, mas está avançando. Eu sei que muitas empresas já atualizaram o frete. Vai sair desse encontro uma série de medidas que vão na linha do entendimento, e quem ganha com isso é os caminhoneiros, é o Brasil, é o povo brasileiro. Senhor presidente, obrigado pela tolerância. Fiz na íntegra o meu pronunciamento, pela tolerância de Vossa Excelência.